Bom dia, Eduardo Kaçuga, obrigado aí pela entrevista. Nós estamos aí no momento, né, aguardando, né, a tramitação da reforma administrativa, né, que está em tramitação na Câmara dos Deputados. Quais são as preocupações da ANADEF com relação a esse tema? Muito bom dia, Rodolfo. Tudo bem com você? É um prazer estar aqui, poder compartilhar, poder apresentar algumas ideias sobre esses temas que hoje em dia, o que hoje, nesse momento, são pauta no nosso país, no nosso Congresso Nacional. Em relação à reforma administrativa, nós temos duas preocupações mais centralizadas na parte da Defensoria Pública da União e da Associação Nacional das Defensoras e dos Defensores Públicos Federais. A primeira delas diz respeito à estabilidade de defensores e defensores públicos no Brasil. No caso, como defensores e defensoras públicas acabam litigando muitas vezes contra o Estado, toda a noção de dependência funcional que esses servidores têm, toda a noção de autonomia institucional que o órgão público, Defensoria Pública, tem, fica em xeque sem a estabilidade. E muito se tem dito de que seria preservado para os servidores que já estão nos quadros da administração pública. Mas a gente tem que lembrar que as instituições elas são compostas por pessoas. Então, se daqui para frente defensores e defensoras não tiverem estabilidade, em algumas décadas a gente tem uma instituição perdida, pois sem estabilidade não há como exercer essa autonomia institucional pelo órgão público e não há como exercer a reboque a independência funcional de um defensor quando precisa litigar contra interesses que eventualmente, né, seriam aqueles que tornariam a nossa atuação inconveniente. A outra preocupação que a gente tem, enquanto Associação Nacional de Defensoras e Defensores Públicos Federais, diz respeito à questão da impossibilidade de pagamento de verbas que não estejam previstas em lei, quando a gente considera a autonomia orçamentária da Defensoria Pública e principalmente da Defensoria Pública da União. Ao contrário do que muito se tem propagado, não se trata aqui de defesa de privilégios, até porque em relação à Defensoria Pública da União, enfim, basta uma pesquisa para ver que não existe essa noção de privilégio em relação aos contra-cheques de membros e membros. A questão da autonomia orçamentária é para realizar a missão constitucional do órgão público. Por conta de uma situação estrutural, nós só estamos em 29% das seções e subseções judiciárias deste país. Então, como que a gente consegue abarcar maiores dimensões desse território nacional, os outros 71%. Nós acabamos mandando defensores e defensoras para essas localidades, para cobrir essa atuação onde a gente ainda não consegue instalar uma unidade. E para isso há necessariamente alguns custos. O custo de envio dessa pessoa, desse profissional, desse defensor ou defensora pública, e também a manutenção dele ali no dia, na semana, em que ele estará prestando atendimento à população que não conta naquele momento como unidade da Defensoria Pública da União. E como se não bastasse essa situação da falta de estrutura para abarcar todo o território nacional, a gente ainda tem uma situação de que atendemos comunidades tradicionais, ribeirinhos, comunidades indígenas, comunidades quilombolas. Em geral, aliás, eu acho que não existe nenhuma dessas comunidades situadas numa capital do estado, na capital do país, não existe. São sempre interiores, são sempre lugares, muitas vezes, de difícil acesso também. Então, como que vamos alcançar essa população que demanda a nossa assistência jurídica diante da sua situação de vulnerabilidade por falta de representatividade política? Essas são as duas principais preocupações centralizadas na questão da Defensoria Pública da União, para além de outras situações que são muito criticadas em relação à reforma administrativa. O senhor falou, né, muitas vezes a Defensoria Pública age contra interesses aí da União, do governo e tal. E um desses casos aí, me parece, aí que a gente pode exemplificar, é essa questão dos precatórios, né? Eu acho que boa parte aí desses precatórios devidos, eles surgiram em função de ações da Defensoria Pública, né, beneficiando professores, né, e outras categorias assim, não é isso? Na realidade, Rodolfo, a nossa atuação ela se centra mais no que diz respeito ao pagamento dessas dívidas que são formadas contra a União, as requisições de pequeno valor,
que não entra no sistema dos precatórios. Por quê? Porque o perfil da população assistida pela Defensoria Pública da União é aquele pessoal que se encontra em situação de extrema insegurança, extrema vulnerabilidade social. Então, não chega a ultrapassar o limite para que seja, muitas vezes, não é que seja impossível, mas muitas vezes, a maioria dos nossos casos, dizem respeito às requisições de pequeno valor. Por certo, também é uma preocupação quando diz respeito aos precatórios, mas por conta desse nosso perfil de população assistida, raramente temos pessoas que estão empregadas formalmente. Por exemplo, na situação da pandemia, nossa preocupação foi basicamente o auxílio emergencial, que foi um acréscimo de trabalho para nós, né? Mas não foi exatamente valores que superem tanto os limites fixados em lei, na Constituição, para fins de entrar num precatório. Na questão do auxílio emergencial, o senhor pode detalhar um pouco mais como foi essa ação da Defensoria Pública? Posso sim, até porque isso ocupou o nosso cotidiano desde março de 2020 até a presente data e provavelmente vai continuar ocupando nos próximos meses, até a gente ter uma superação dessa situação pandêmica que a gente vive. O auxílio emergencial foi a política assistencial do governo federal para superar os impactos econômicos na população durante a pandemia, que determinou o isolamento social e a restrição de circulação de pessoas. Isso num quadro em que nós não tínhamos ainda uma economia bem sólida por conta da situação de crise que a gente já vinha vivendo, acabou determinando que muitas pessoas ficassem sem ter renda. Então, isso agravou diversos quadros de vulnerabilidade social. Nós somos 645 defensores e defensoras públicas federais. A política assistencial determinada pelo governo federal acaba tangenciando as nossas atribuições. Tangenciando até não é a palavra certa, mas determinando as nossas atribuições. Então, diante disso, muitas pessoas que tiveram seu pedido administrativo indeferido procuraram a Defensoria Pública da União, que tem de ser a última porta aberta dos órgãos públicos para acolher essas pessoas que não têm mais a quem recorrer. E auxílio emergencial, a gente não deve esquecer que inicialmente era 5 parcelas de R$600, ou seja, abaixo do salário mínimo, apenas para garantir o direito de existir, o mínimo existencial. E nesse ponto foi uma atuação muito sensível da Defensoria Pública da União, pois era muito necessário que a gente estivesse ali para garantir que essas pessoas tivessem condições de sobreviver nesse cenário pandêmico. E assim, no bojo dessa nossa atuação, nós conseguimos fazer mais de 575 mil atendimentos, contemplando mais de 150 mil pessoas. E isso só com a linha de frente da atuação da Defensoria Pública da União. São 470 colegas diretamente atuantes nessa primeira parte de atendimento inicial do auxílio emergencial. Ou seja, isso dá em torno de 1.224 atendimentos por colega e mais de 321 pessoas, 321 casos que foram acrescidos à demanda dos núcleos, dos órgãos de execução, defensores e defensoras. E continuará assim, né? Me parece que há hoje um certo desequilíbrio, talvez, entre as estruturas que tem a Defensoria Pública de um lado, né, e o Ministério Público do outro. Quer dizer, eu acho que talvez a acusação é muito melhor, muito mais bem estruturada e maior do que a Defensoria Pública. De fato é isso, né? Rodolfo, eu diria que não é nem só a acusação, que é patrocinada também por um órgão público do Estado, mas todas as demandas que envolvem Estado e o particular que eu digo aqui é aquele particular que está alijado de qualquer oportunidade social, de assistência, de educação, de saúde, enfim, aquela pessoa que se encontra na situação de segurança social extrema, pessoas em situação de rua, pessoas idosas, pessoas com deficiência, muitas vezes crianças que também não têm condição de acessar um tratamento, mesmo pelo SUS. Essas pessoas procuram a Defensoria Pública depois de todos os órgãos públicos já terem dito não para elas. E na Defensoria Pública há a última porta aberta para que a gente possa acolhê-las, ouvir a pretensão delas e tentar encontrar uma solução para o caso delas. Então, nós acabamos, diante dessa atribuição, dando concretude a um dever de solidariedade social que está previsto na Constituição. A gente não enxerga isso como caridade, mas sim como dever de Estado. E essa é uma noção fantástica em relação ao parâmetro civilizatório que a nossa Constituição pretende alcançar através da Defensoria Pública. O problema é que
tendo um público-alvo de 80 milhões de pessoas em situação de extrema insegurança e vulnerabilidade social, a gente precisa ter uma estrutura compatível para litigar contra o Estado na defesa dos direitos dessas pessoas, no interesse social de quem é mais pobre, quem é mais humilde, de quem tem fome. E o que acontece? O nosso orçamento da instituição, o orçamento da instituição, ele é 6 vezes menor do que o orçamento da Advocacia Geral da União, 12 vezes menor do que o do Ministério Público da União e 24 vezes menor do que o da Justiça Federal. São dados aqui aproximados, e isso impacta diretamente quando nós temos que abranger todo o território nacional. Já disse aqui que nós só estamos em 29% das seções e subseções judiciárias da Justiça Federal. Na Justiça do Trabalho, a gente também não consegue atuar, porque isso determinaria um incremento orçamentário muito grande, que nesse momento está limitado pela emenda do teto dos gastos públicos. Tenho que dizer também, enquanto somos 645 defensores e defensoras públicas federais, temos do outro lado da acusação, muitas vezes, acredito que mais de 1.150 procuradores e procuradoras da República e mais de 5 mil advogados públicos federais para atuar perante 1.900, em torno de 1.900 juízes e juízas federais. Então, sim, é uma situação de muito desequilíbrio, e desequilíbrio em favor daquela população que precisa, que não apresenta perante a União uma causa de expressão econômica, mas sim uma causa relacionado ao mínimo existencial, ao direito de sobreviver, muitas vezes. População em situação de rua, por exemplo. Enfim, todos esses grupos em situação de vulnerabilidade que já mencionei aqui. O senhor está assumindo, né, a presidência da ANADEF agora, recentemente. Quais são as principais bandeiras aí dessa sua gestão? Tenho a honra de ser presidente hoje da associação. Assumi essa presidência no dia 1º de julho de 2021. E já entrei na presidência no meio de diversas discussões que estão em voga no Congresso Nacional e que impactam, sim, a Defensoria Pública da União e a carreira de defensores e defensoras públicas federais. Hoje, a nossa principal demanda é garantir que a reforma administrativa não continue sendo uma outra medida legislativa que vai impactar de forma contundente na Defensoria Pública da União. A gente tem uma emenda constitucional que passou a viger em 2014, a emenda 80, que determinou que onde houvesse uma sede do Poder Judiciário, houvesse também uma unidade da Defensoria Pública, de modo que o Estado garantisse a assistência jurídica integral e gratuita e o acesso à justiça a essas pessoas em situação de vulnerabilidade em todo o país. A emenda constitucional 80 definiu que em 8 anos o Estado teria que fazer essa implementação. 2022 já está logo ali, e nós ainda não conseguimos sair dos 29%. Com a reforma administrativa, isso ainda vai piorar, pois nem as nossas atuações itinerantes são viabilizadas diante de um dos textos, de uma das normas que consta no texto original, e que a gente não sabe se o relator vai acatar uma emenda que foi proposta em relação a isso, para garantir. E a pauta hoje da associação é a pauta em defesa das prerrogativas e das garantias de defensores e defensoras públicas. E, para ter uma instituição forte, também a gente precisa ter uma carreira forte, mas, para isso, antes disso, a gente precisa prestar o serviço, a nossa missão constitucional em todo o território nacional. E, dentro disso, garantir a efetividade da emenda 80 se torna a pauta principal dessa associação, inclusive também da instituição. Como é que o cidadão, doutor Kaçuga, tem acesso à defensoria pública? Como ele chega aos defensores públicos e como eles atuarão para defender esses seus interesses? Nossa população, nosso público-alvo, já a vulnerabilidade desse nosso público-alvo, em geral, transcende a questão econômica e tende a estar associada também à informação. Então, é muito importante, eu agradeço a pergunta, Rodolfo, porque é uma oportunidade de publicamente dizer como acessar os serviços públicos da Defensoria Pública da União. Em relação à demanda do auxílio emergencial, hoje a gente tem um aplicativo chamado DPU Cidadão, pelo qual pode-se formular o seu requerimento de assistência jurídica através desse aplicativo. O problema é que a questão isso foi uma solução que foi criada para tempos de pandemia e isolamento social. Porém, certamente, a ampla maioria desse público-alvo não é a pessoa que consegue acessar
um telefone, internet, são excluídos também, são pessoas excluídas digitalmente muitas vezes. Então, por isso é importante a gente estar presente nas localidades. Onde há a unidade da Defensoria Pública da União, é preciso que essa pessoa compareça à unidade, solicite seu agendamento de atendimento, e estamos voltando progressivamente ao atendimento presencial também. Majoritariamente, durante a pandemia, também utilizamos de telefones, muitas vezes até com defensores e defensoras utilizando de telefones pessoais, por conta do fato de a falta de estrutura material não permitir que rapidamente nos organizássemos para diminuir os impactos do atendimento remoto. Mas ainda assim, há nas portas de unidade telefones para que as pessoas possam ligar, para que as pessoas possam agendar seus atendimentos até mesmo por telefone. Em tempos normais, basta comparecer à unidade, solicitar o seu agendamento, trazer os documentos de identificação e qualquer documento relacionado à sua pretensão. Inicialmente, se faz uma análise do direito à assistência jurídica integral e gratuita, que diz respeito à questão econômica. Temos uma resolução interna que limita o nosso atendimento à renda bruta familiar, do núcleo familiar, em R$ 2.000. Só que sensíveis à situação da inflação e sensíveis às circunstâncias pessoais, esse limite pode ser flexibilizado para abarcar pessoas que, no momento, se encontram com gastos extraordinários. E, tanto, é um público-alvo muito relevante. E, a partir disso, a gente pode fazer uma análise do caso, podemos ver os documentos, solicitar outros documentos para poder propor uma ação, uma petição inicial relacionada a demandas previdenciárias, demandas assistenciais, demandas de saúde, demandas criminais, demandas relacionadas a militares e demandas administrativas em geral também. Para baixar esse aplicativo e obter outras informações aí, saber aonde que estão localizadas as sedes das defensorias, qual é o endereço, como é que o cidadão obtém essas informações? O site da Defensoria Pública da União, DPU Nacional, tem um link lá para a pessoa baixar o aplicativo e também ter acesso às informações relacionadas aos telefones das unidades mais próximas do domicílio e outras informações também, como e-mail para enviar também. É possível, por e-mail, acessar a Defensoria Pública da União. E basta acessar o site que vai ter acesso a todas essas informações, inclusive conforme o estado, região, município, e, enfim, para a gente fazer o atendimento. E o endereço do site? www.dpu.def.br. Bem, a última mensagem que a gente tem para passar é que a Defensoria Pública da União, ela ainda tem uma coisa interessante relacionada à sua eficiência. O custo médio do nosso processo, o custo que a gente apresenta para fazer a nossa atuação judicial, tende a ser até, em relação aos preços praticados no mercado, tende a ser, muitas vezes, até 1/3 mais barato, a estimativa que a gente tem. E só em 2018 isso apresenta uma economia para os cofres públicos de 2,6 bilhões de reais de economia. Então, muitas vezes se associa o serviço público a um custo. Mas no caso da Defensoria Pública, inclusive considerando os resultados, a atuação na pandemia, verifica-se que é um investimento social em favor de quem é mais necessitado nesse país. Então, essa seria a nossa mensagem final para essa entrevista, Rodolfo. Muito obrigado, então, pela entrevista, doutor Kaçuga. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, Rodolfo. Estamos à disposição.